na última unidade da apostila, então, vai falar dos fenícios, dos hebreus, né? Fenícios, hebreus e persas. Na verdade, desses três povos, o que é mais significativo e mais importante a gente estar discutindo e estar falando, elencando questões importantes, é o povo hebreu, certo? Até porque nós vamos voltar a falar dele na história. No terceirão, nós voltamos a falar do povo hebreu novamente, porque nós falamos de Segunda Guerra Mundial. O ano passado nós falamos, porque o nono ano também fala de Segunda Guerra Mundial, né? E a gente acaba conversando um pouquinho sobre o povo judeu, que é o povo hebreu, né? Então, é o seguinte, a gente vai fazer essa retrospectiva nessa aula do povo hebreu. Então, o povo fenício, o povo persa, tá? Eles eram povos, os persas, eles vieram assimilando, né? Muitos aspectos culturais de outros povos. Os fenícios, a questão, eles têm uma ligação comercial grande ali. Se a gente fosse localizar, o povo fenício atualmente seria na região que a gente conhece hoje como o Líbano, né? E os persas ali em toda a Península Arábica. No entanto, quando a gente fala de prova de vestibular, concurso público, Enem, dificilmente cai alguma questão relacionada a esses povos. O que cai, tanto em vestibular, concurso, Enem, é o povo hebreu, quando faz aí uma aproximação, falando da questão da Palestina, do Estado de Israel. Por exemplo, esse bimestre eu vou trabalhar com o terceirão, toda a questão da Palestina e Estado de Israel, toda a disputa ali entre eles, e a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica para entender essas questões ligadas aí ao povo hebreu. Então, eu estou lendo esse livro aqui, do Harari, do Yuval Noah Harari. Ele tem um outro livro que é um best-seller, e eu estou lendo esse, que é 21 lições para o século XXI. Quando a gente olha o título, pensa assim, meu Deus, é um livro de autoajuda? Não, não é um livro de autoajuda, tá? Essas 21 lições para o século XXI, ele vem tratando de temas que são substancialmente importantes na história, na filosofia, na sociologia, enfim. No nosso dia a dia, ele faz todo um apanhado histórico de várias situações que são importantes. E aí, ele vai falar aqui também, no capítulo 12, tá? Na página 228, ele vai falar de humildade. Então, ele vai falar, você não é o centro do mundo. E aí, ele cita o povo hebreu, porque ele conta aqui que os israelenses, né, que são a descendência do povo hebreu, eles não estudam as conexões com o mundo. Tudo está muito relacionado apenas à história deles. E essa história deles é como se fosse superior, a ideia de superioridade, como se eles fossem únicos, né? Em detrimento a outros povos, a outras questões religiosas. E aí ele vai discutir isso, tá? Essa questão da humildade, você não é o centro do mundo. E ele vai partir dessa análise do povo israelense, falando dessa questão do próprio povo, do povo hebreu, né? Dessa superioridade. E aí ele traz alguns dados, por exemplo, o islamismo, nós temos, os cristãos hoje no mundo, nós temos aproximadamente 2,3 bilhões de cristãos, né? Islâmicos, 1,8 bilhão. Os judeus, né? Adeptos ao judaísmo. Aí nós temos 15 milhões, olha a diferença, tá? Para 2,3 bilhões, 1,8 bilhões e 15 milhões. O hinduísmo, 500 mil seguidores, shintoísmo, 50 milhões, e aí ele vai trazendo alguns números, né? Mas as três principais religiões aí, que é o berço de toda a questão ética, religiosa, filosófica, são o cristianismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tá? Então, hebreus, a palavra hebreu na Bíblia, tá? Ela é descrita como passagem, certo? Ir além, atravessar. Tá? E, etimologicamente, nos livros de história,
fala que a palavra hebreu significa além do rio, estar do outro lado. E na Bíblia, atravessar o rio, ou seja, para chegar na terra prometida. Então, são visões diferentes. Por quê? Porque é um intuito que eu dou àquela situação. Ou seja, existe na historiografia, né, gente, isso é muito forte, muito presente, a perspectiva como eu vou, que tom eu vou dar para tal situação, que abordagem eu vou ter a tal leitura. Então, na Bíblia, é atravessar, chegar até a Terra Prometida. E, etimologicamente, é o povo que morava além do rio. E é importante salientar aqui que o povo hebreu e o povo árabe, tá, muçulmano, posteriormente, eles são de origem, então, semita, certo? Nós vamos perceber muito isso na Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter o que nós chamamos de antissemitismo. Então, o povo hebreu é um povo semita. De onde origem? Qual é a origem do povo semita, tá? Os semitas têm origem no Oriente Médio, certo? E, historicamente falando, de novo lá na Bíblia, eu vou citar a Bíblia porque a Bíblia é um dos documentos, ou seja, importantes para a história do povo hebraico. Fala lá que os semitas vêm de um dos filhos de Noé. Então, Noé teve alguns filhos e um dos filhos se chamava Sem, certo? Então, esse filho tinha acabou povoando, ou seja, se reproduzindo. E aí nós vamos ter deste povo o povo semita, que historicamente é lá do Oriente Médio. O povo fenício é um povo semita, o povo caldeu é um povo semita, o povo árabe é um povo semita, e os hebreus também são um povo semita. Por isso, durante a Segunda Guerra Mundial, antissemitismo. Tá? O povo semita, assim como nós cristãos temos a Bíblia, o povo semita tem a Torá, que é composta pelo Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia. Só que, além da Torá, tem um outro conjunto de leis que são muito importantes, que é o Talmud. Tá? Então, o Talmud nada mais é do que são ensinamentos, tá? Histórias e interpretações das leis antigas, ou seja, antes da Torá. Então, essas leis passavam de forma pela oralidade, se registrava, se fazia a interpretação dessas leis, contava-se histórias da questão da moral, para ter muita ligação essa questão da moral, e aí nós temos esse conjunto de leis que são muito importantes, historicamente falando, para entender um pouco a história do povo hebreu. Nós falamos muito da Torá, mas eles estudam efetivamente também o Talmud, que é esse conjunto de leis aí que nós temos. E é bem interessante, porque o cristianismo, ele, em vários momentos, ele vai buscar, ele vai beber a fonte dele nos judeus, ou seja, muitas das questões ligadas ao cristianismo são de origem aí judaicas. Então, na verdade, e o islamismo também. Então, o islamismo vai beber na fonte lá do cristianismo e na fonte do judaísmo para compor a sua legislação, os seus preceitos religiosos, os seus preceitos éticos, né? Que estão nesses livros, esses livros chamados livros sagrados, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão amar os outros como a ti mesmo, essas questões dos mandamentos, eles já estavam descritos lá no povo judaico, e antes disso, Confúcio já falava sobre isso, que não tem nada a ver com o aspecto religioso. Entendam que o fundamento ético, o fundamento das leis, das diretrizes, como as pessoas devem seguir, elas vão ser articuladas conforme uma necessidade de cada grupo específico e vão beber na fonte, por exemplo, aí, o cristianismo no judaísmo, o islamismo no cristianismo e também no judaísmo. Então, tem preceitos que são parecidos, né?
A diferença é que os judeus ainda esperam a vinda do Filho de Deus, né? Então, eles não acreditam que Cristo é o Filho de Deus, né? Já existem judeus cristãos. São judeus, mas se cristianizaram, acreditam que Cristo é o Filho de Deus. Mas os judeus a origem efetivamente judaica, na sua essência, Cristo para eles não é o Filho de Deus. Né? Então, eles ainda esperam o Messias. Eles ainda esperam o Filho de Deus. Assim como para os muçulmanos, Cristo foi um profeta e não é considerado Filho de Deus, né? Pois bem, eu preparei um material para a gente estar discutindo isso de forma bem legal. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E... aqui. Aqui, deixa eu ver se deu certo. Ele está pensando. Foi, gente? Foi. Foi, prof. Foi. Tá certo. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Quando a gente fala do povo, antes de falar aqui dos meus slides, para poder discutir, eu quero falar para vocês que quem tiver a oportunidade, então, de ler o livro do Harari, tá? Essas 21 lições para o século XXI, é muito interessante o livro. Então, ele traz aí uma perspectiva histórica de várias situações. Ele tem uma discussão sobre terrorismo, que a gente não pensa, que a gente, na verdade, eu nunca tinha pensado e discutido terrorismo a partir do pensamento dele. Ele fala da questão da mídia, como a mídia incentiva o terrorismo, e é muito interessante a perspectiva dele de pensar sobre isso. Então, é muito legal o livro, vale muito a pena. Então, quem tiver a oportunidade para ler, leia o 21 lições para o século XXI. Vamos lá. Então, vamos pensar ali, ó, origem lá do povo hebreu. Então, a origem do povo hebreu é remota lá na Mesopotâmia, que nós já estudamos, certo? Aqui entre o rio Tigre e o Eufrates. Eu li um texto que falava que hebreu significa além do outro lado do rio Eufrates, certo? E eles saíram, né? A história do povo hebreu é a saída aqui da Mesopotâmia até chegar na Terra Prometida, que é Canaã, segundo a Bíblia. E historicamente, geograficamente, Canaã é a região que hoje nós conhecemos como Palestina, território hoje muçulmano, né? Árabe. Então, eles queriam chegar até Canaã, a Terra Prometida. E pela história, historicamente falando, os primeiros povos aí, a origem deles, eles eram politeístas. E o monoteísmo está ligado a essa terra prometida, a essa promessa, então, de Deus a uma terra que seria essa terra prometida. Então, o povo deixa de ser politeísta para ser monoteísta por conta dessa situação, dessa terra prometida e dessa promessa. E é bem interessante, porque se eu tive pensando, fazendo uma reflexão sobre isso dentro da história do povo hebreu. Nós vamos ter lá, quando a gente fala que o povo hebreu foi cativo dos egípcios, e quando ele sai na história hebraica do Egito para atravessar o Mar Vermelho, ou seja, quando ele foge do Egito, ele leva consigo não só o povo efetivamente hebreu, mas egípcios que se converteram, egípcios que eram politeístas. Ou seja, de novo, aquela ideia de uma promessa de Deus. Então, eu sou politeísta, eu acredito nos meus deuses, mas se eu fugir daqui e se eu chegar numa terra prometida de novo, certo? Porque continua a ideia de terra prometida. Nós já temos a ideia de terra prometida aqui na formação do povo hebreu e ela continua. Depois ele fica cativo no Egito e continua essa perspectiva aí de ideia de terra prometida. Eu também vou deixar de ser politeísta para me tornar monoteísta. Então, é bem interessante a gente perceber essa analogia histórica desse povo, certo? Vamos lá. Continuando. Vamos ver se ele vai aqui. Não foi por quê? Foi. Foi. Então, olha só, gente, historicamente falando,
Tá certo. Por volta do ano 2000 a.C., se fixaram como sedentários na região de Canaã, ou seja, na terra aí prometida, às margens do Rio Jordão. Então, eles deixam de ser nômades para se tornarem sedentários. Na região da Mesopotâmia, eles são nômades, saem da Mesopotâmia, vão para Canaã, que é a terra prometida, às margens ali do Rio Jordão, onde se passa toda a história do povo hebreu, e aí acabam se tornando, então, sedentários, né? Ó, por que deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários? Então, vamos lá para a história, né? A grande fonte aí é a Bíblia, né, no Antigo Testamento. Ela é vista por historiadores também como a grande fonte histórica para estudar aí o povo hebraico, né? Então, segundo esse livro, o primeiro líder hebreu é Abraão, quer dizer, é o patriarca, né? Eu já caí em prova, por exemplo, da UFSC, fazendo analogia do patriarca e depois da liderança, que é Moisés, né? Então, muita gente errou essa questão e colocou como patriarca Moisés, né? Moisés é o libertador do povo hebreu, não o patriarca. Então, tudo começa lá com Abraão, então o patriarca é Abraão e o libertador do povo hebreu é Moisés, certo? Então, guiados por Abraão, os hebreus deixam Ur, que é uma das principais cidades, uma das primeiras cidades da Mesopotâmia, e vão procurar a chamada Terra Prometida, certo? Que é Canaã, né? Ou, atualmente, a Palestina. Então, além dessa Terra Prometida, tem a ideia aí também circulando de politeísmo e monoteísmo que vão estar juntas, né? Então, chego à Terra Prometida, deixo de ser politeísta para me tornar monoteísta, deixo de ser nômade para me tornar sedentário. Aqui, o mapa só para a gente ter noção aí do trajeto, né? Aqui nós temos a região da Mesopotâmia. Ur fica aqui na pontinha, né? Da Mesopotâmia. Então, eles saíram de Ur aqui, vão passar aqui pela Babilônia, ó, Nínive, né? Nínive é contemplada lá no Antigo Testamento, fala de Nínive, os assírios são falados no Antigo Testamento, babilônicos também, né? E aí vai passando, vai chegar até a região passa pela Síria, né? Damasco, e aí chega na região da Palestina, certo? E ali eles vão encontrar outros povos, né? E vão lutar contra esses povos. Olha lá. Em troca dessa terra, teriam que abandonar o que eu falei para vocês, o politeísmo, e acreditar em um único Deus. Então, nós vamos ter lá Abraão, o patriarca, depois de Abraão, o seu filho Isaque. Lembrem da história lá de Isaque, né, que é do filho dele, né? E depois Jacó, e aí as 12 tribos, que a gente chama, são as 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó, historicamente falando. Ó, então, quando Abraão chega na Palestina, quem que ele encontra? Cananeus, filisteus, tá? E ele tem que lutar contra esses povos. Obviamente, quando a gente lê na Bíblia, a Bíblia está muito recheada de situações e de escrita, né, gente? Vamos dizer assim, romanceada para a história. Em que sentido? É claro que aqui na Bíblia está falando que Deus vai ajudar o povo de Abraão a dominar a Palestina, que é Canaã, que é a terra prometida, e a derrotar os cananeus e os filisteus. Logicamente que, historicamente falando, essa disputa de terra era muito comum. Essas disputas entre os povos por território era algo que não era do outro lado, né? Como é que é? Uma coisa de outro mundo. Era muito comum essas disputas de territórios, né, que aconteciam entre os povos, principalmente se o território ele vamos dizer assim, fértil, né? Então essa disputa ela era comum, não é evidenciada pela história como algo profético. Na Bíblia isso é muito ligado a profecias, né? A questão religiosa também por detrás de tudo isso. Então olha lá os palestinos. E aí, quando eu falo de palestinos, eu vou lembrar que hoje existe uma disputa muito grande na região
do Oriente Médio entre palestinos e israelenses. Israelenses são os descendência hebraica, judaica, né? Judeus. Ou seja, também tem cristãos, né? Mas a maioria é judeu. E do outro lado, a gente tem os palestinos, que é a origem árabe, certo? E no território hoje do Oriente Médio, a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1947, criou o Estado de Israel e gerou um problema nessa região de disputa entre palestinos e israelenses. Os palestinos se dedicavam ao pastoreio, cultivavam trigo, cevada, figueira, né, e favas, o que contribuiu para a sua sedentarização. Palestinos, porque agora eles estão, né, vão morar nessa região. Olha lá. O que aconteceu na região da Palestina, ou seja, na Terra Prometida, em Canaã, né? Uma grande seca. Então, era a Terra Prometida por Deus, chegaram lá, habitaram, ficaram lá por algum tempo, e aí acontece uma grande seca. E eles têm que fugir, né? Eles têm que sair da região, novamente migrar, né? E essa migração faz com que eles cheguem ao Egito, que era uma região próspera. Então, eles vão sair do território que é a Palestina, certo? E vão chegar ao Egito, que era uma região extremamente próspera. No Egito, eles vão se tornar escravos, servos, né? Lá por 200 anos pelo faraó. Aí entra Moisés de novo aqui na história, ó, que é o libertador, tá? Então, foram libertados por Moisés para voltar para a Terra Prometida, ou seja, para voltar ainda para a Palestina. Então, lembrem-se, eles saem da Mesopotâmia, vão para a Palestina, que é a Canaã, que é a Terra Prometida. Seca. Eles migram, eles não foram obrigados, eles vão migrar para o Egito. Tá? O Egito, quando percebe esse povo chegando e como ele vai administrar tudo isso, tá? Faz com que esse povo se torne servo, se torne escravo dos próprios egípcios trabalhando para eles. Tá? Olha só, essa volta aí para a região da Palestina, 40 anos no deserto, né? Que é conhecido como Êxodo, segundo o livro da Bíblia, né? Gênesis, primórdio, tudo que aconteceu no início. Êxodo, saída, êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Êxodo, saída do povo hebreu do Egito para a Palestina, para a Terra Santa. Lá na Bíblia também, de forma romanceada, vai falar que demoraram 40 anos para chegar em virtude da desobediência das pessoas a Deus. Historicamente falando, esses 40 anos está relacionado também aos povos que eles vão encontrando, eles não vão conseguir caminhar do Egito até a Palestina assim, né? Então, quando a gente fala de migração, quando a gente fala lá das primeiras migrações, do congelamento da terra e da vinda dos migrantes lá pelo Estreito de Bering, não é algo que acontece do dia para a noite. Ou seja, eles vão caminhando, eles vão encontrando outros povos, eles vão se fixando em alguns lugares para conseguir sobreviver, até chegar ao destino deles, que é a Palestina. Então, historicamente, essas paradas vão demorando anos. Dentro da ideia romanceada ou da ideia bíblica, é a própria desobediência de Deus, é uma versão religiosa às situações que eles vão acontecendo, às situações históricas, né? Então, novamente aí, eles estão aqui no Egito, certo? O objetivo é chegar na Palestina. Então, tem aí o Mar Vermelho, que eles vão encontrar, né? E algumas regiões aí, Monte Sinai, Jerusalém, que depois já é uma terra considerada hoje um território internacional, mas é um território muito importante para judeus, cristãos e muçulmanos. Por isso que hoje é um território considerado como internacional. Já foi uma região de disputa, lembrem das cruzadas, que é o domínio aí de Jerusalém, feito pelos próprios cristãos. Vamos lá, olha lá. A grande seca, então, motivou a ida do povo hebreu para o Egito. Né? Moisés, o libertador que nós já falamos.
aqui no Monte de Sinai. Então, nessa caminhada que eles saem lá do Egito e que chegam até Canaã, nós temos aí o Monte Sinai no meio de tudo isso, é onde, pela história dos hebreus, Moisés vai receber, então, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Gente, era uma galera. Era necessário ter leis que fizessem com que as pessoas se comprometessem com as situações. Então, a gente tem que lembrar disso também. Tá? Quando a gente não discute a perspectiva de alguma situação pelo olhar exclusivamente religioso, a gente desconstrói isso e percebe que, historicamente, a população que caminhava ou que estava junto, era necessário ter leis para poder organizar tudo isso. Onde tem as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos lá, que, segundo a história hebraica, foi dado a Moisés por Deus, né? Olha só, mas o que aconteceu com eles? Chegaram na Palestina e viveram felizes para sempre? Será? Bora lá. Então, novamente, eles vão ter que disputar território, como os filisteus. E aí é que vem a ideia que eu quero centralizar, ou seja, que é muito importante para a história. Quando a gente fala do povo judeu, ou quando a gente fala do antissemitismo, ou quando tem algumas questões relacionadas à questão israelense e árabe-israelense atualmente. Então, o que vai acontecer? Nesse período, os hebreus estavam divididos em 12 tribos e sem um governo central. Isso aconteceu porque Jacó teve 12 filhos. E cada um se tornou o patriarca de uma tribo. Então, lá descende de novo. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, 12 filhos. Cada filho se tornou um patriarca de uma tribo, de um grupo, né? E a única tribo dessas, por que nós deixamos de falar de hebreus e vamos falar somente de judeus? Só para a gente poder entender, tá? Dessas 12 tribos, uma dessas tribos chamava-se tribo de Judá. Então, historicamente, Jacó tem 12 filhos, cada filho torna-se um patriarca de um grupo. De todos esses patriarcas, ou seja, de todos esses grupos aí, um único grupo vai conseguir se estabelecer, ficar aí, tá? Não vai ser derrotado, que o território de Judá, a tribo de Judá. Foi a que sobreviveu. Por isso, a tribo de Judá, quem morava ali eram os... E aí, a posterior à destruição dessas tribos, é que nós vamos ter o povo judaico, o povo judeu, que é descendente do povo hebreu, certo? Então, sob liderança de um juiz de nome Saul, que uniu as 12 tribos, os hebreus reconquistaram a Palestina. Então, historicamente, primeiro eles reconquistam a Palestina, aí eles são governados lá por Davi, que a gente já está lá na Bíblia, né? Vamos, que não sei porque ele não está indo. Aí foi. Aqui. Deixa eu ver. Agora foi. O rei hebreu Davi liderou as vitórias militares sobre os filisteus, um povo que havia fundado as cidades-estados na costa da Palestina. Davi fez de Jerusalém a capital do reino de Israel. Então, lá na Bíblia fala muito do rei Davi, da importância do rei Davi, dos salmos criados pelo rei Davi em agradecimento. Historicamente, ele foi um grande rei, teve um grande reinado. Reino de Israel na época de Davi, certo? Região dos filisteus. Gente, isso é tão significativo, historicamente falando, que quando nós temos a criação do Estado de Israel, em 1947, pela ONU, e há um movimento chamado sionismo, a volta dos povo judeu
para a Terra Prometida, ou seja, para a região da Palestina e de Israel, que eles querem novamente um Estado forte. E eles vão fazer muita referência, historicamente, é o que diz aqui o Harari, a esse reino de Israel, ao rei Davi. E por isso, quando eles chegam no território, e aí é feita uma divisão pela ONU, tipo 50% fica para os palestinos e 50% para os israelenses. Gente, anos depois, os israelenses vão dominar quase 70% do território. Israel não se contenta em ficar com parte do território, em dividir esse território com os palestinos, ou em dividir esse território com os muçulmanos. Porque, historicamente, os muçulmanos vão dominar esse território por séculos. E, de repente, a ONU cria o Estado de Israel, é um Estado criado pela ONU, essa galera volta da Europa, porque vai acontecer as diásporas, nós vamos chegar lá também, e domina esse território. E anos posterior, elas querem dominar ainda mais o território, eles não se contentam com 50%. Eles chegam a dominar 80% do território, nessa ideia de superioridade, nessa ideia de povo escolhido. Então, o Harari fala isso, que o povo judeu, no seu discurso, ele é muito forte isso, como povo escolhido, como o melhor. Né? E dentro desse discurso também, que é um discurso religioso, é um discurso que pega a massa, eles vão conseguir ampliar, eles vão se tornar fortes e vão dominar 80% do território, que então era árabe e muçulmano. Tá? E aí eles fazem referência à história, ao rei Davi, ao grande reino de Israel na época de Davi. Certo? Davi morre, o filho dele, Salomão, se torna rei. Fortifica as cidades, organiza um exército e constrói lá o templo de Jerusalém, que é importantíssimo. Em São Paulo, um templo, não me lembro que igreja que é uma igreja neopentecostal, que construiu, fazendo referência ao templo de Jerusalém, fez uma construção em São Paulo, que além de um templo religioso, um templo, virou um ponto turístico, na verdade, aí porque eles estudaram toda a questão para poder fazer a construção desse templo, ligada à construção do templo de Jerusalém, que era uma coisa grandiosa na época que foi construído, foi reconstruído 3 vezes o templo de Jerusalém. Olha só, aqui, Templo de Jerusalém, mandado edificar pelo rei Salomão, século X antes de Cristo, lugar sagrado para os hebreus. Aqui a imagem de como ele era, né? Historicamente falando, a reconstrução dele, como foi feita a reconstrução dele. Aí, olha só, Salomão morre, as 12 tribos se separam em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá, tá? 10 tribos ao norte e uma tribo ao sul. Aqui, Israel, Judá, tá? Por isso, depois, judeus, né? Quem morava no reino de Judá. Olha só, isso aqui é muito importante agora. Gente, dividiu os reinos, enfraqueceu, não é mais um único só, tá? E aí vai facilitar o ataque dos romanos a esses reinos. E aí vai acontecer a diáspora. Olha esse conceito, asterísticos lantejolados nesse conceito. Diáspora significa dispersão dos judeus pelo mundo. Ou seja, os romanos dominaram, foram dispersos. E aí, nessa dispersão, eles chegaram na Europa. Então, os judeus, por conta da diáspora, vão, um dos locais que eles migram são os países para a Europa, e é por isso que lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós vamos perceber que a Polônia é de maioria de judeus, nós vamos ter vários países europeus, né? A Rússia também vai ter bastante judeus também na Rússia. Então, nós vamos ter aí os judeus espalhados pelo mundo, né? Olha só, 1947 se discute o Estado de Israel, certo? Pela ONU. Em 48, efetivamente, surge o Estado de Israel com capital em
Jerusalém. Gente, imaginem vocês que Jerusalém, que é hoje um território internacional, de repente, que é um território sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, vai se tornar capital aí do Estado de Israel. Então, para os israelenses e para os judeus, isso é muito significativo, lá em 1948. Mas e para os palestinos? E para os árabes? Né? É isso que a gente tem que estar pensando e estar discutindo nessa criação aí do Estado de Israel, feito pela ONU pós Segunda Guerra Mundial. Por que a ONU fez isso? Qual era o objetivo dela? Resolver um problema da Europa. Esse era o objetivo. Eles não queriam. A guerra acabou, a Segunda Guerra acabou, os judeus foram libertados. Chegou os Estados Unidos, chegou a Rússia, acabou a Segunda Guerra Mundial, desfilaram sobre Berlim, detonaram Berlim, soltaram os presos. Acabou o Holocausto, enfim. Eles não são bem-vindos. Entendam essa situação? Não é tudo lindo e maravilhoso. Unidos venceremos agora. Eles não são bem-vindos na Europa. Como eles não são bem-vindos na Europa, e cria-se o Estado de Israel para resolver um problema europeu. E criaram outro problema no Oriente Médio. Certo? Com a criação de Israel, acabou-se os problemas? Então, é uma reflexão para a gente poder fazer. Pessoal, até aqui entenderam? Sim. Sim, prof. Estão entendendo? Vocês me perguntem, pelo amor de Deus. Eu engato a primeira e vou, né? Quarta. Tá? Vocês me perguntem. Olha só, a prof achou que ia dar tempo de falar de tudo. Sonho meu. E falta 1 minuto, gente, para terminar aqui a nossa aula e a gente não tem como fazer outra